Pessoal, então vamos lá, boa noite. Vamos iniciar nossas aulas agora. A gente vai falar sobre a organização, estrutura e funcionamento de um centro de material, desta maneira de uma forma mais amplificada. E qualquer dúvida pode estar entrando em contato, tirando dúvidas pelo chat, ou se não pode ligar o áudio e estar perguntando, tá certo? Eu estou tentando fazer uma visita técnica dentro de uma central de material para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar, de como que funciona, de como que é. Eu vou ter uma resposta o mais breve possível, apesar de que nós estamos aí apertado com o nosso calendário, tanto que hoje é 19, dia 26, provavelmente eu não darei aula, segundo os áudios que vocês tiveram da professora não, da Priscila, e dia 3 é a nossa prova. Dia 10, nossas recuperações, para quem ficar de recuperação, e posteriormente já é férias. Então eu vou tentar o máximo possível ver se a gente consegue para essa semana, esse final de semana que vem, sem ser esse de depois de amanhã, mas no outro, tá certo? Alguma dúvida? Aonde que é o lugar que a gente vai, ô Júnior? Eu estou tentando ou na UPA ou no Hospital do Câncer. Ainda não tenho uma resposta positivada com relação a isso, mas será em uma das duas. Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, exatamente. O problema é que do Hospital do Câncer eu ainda não tive uma resposta, e com relação à UPA eu já tive uma resposta. Eu não quero muito desdenhar da UPA, eu gostaria muito que não fosse lá, só pelo fato de que lá a estrutura não é tão grande quanto outros lugares. Mas se a gente não for aceito em algum lugar, então é importante que seja lá. Na UPA, pelo menos para vocês terem uma ideia. Tá certo? Tudo bem, tudo bem. Bem, vou iniciar minha aula. Como eu disse, se tiver alguma dúvida pode interromper para fazer a pergunta. E à medida que a gente vai evoluindo nos slides, a gente vai entendendo melhor como que funciona esse processo. Bem, eu acredito que vocês estão um pouco lembrados sobre a estrutura com relação ao funcionamento. A gente já havia tido uma aula específica sobre a CME, estão lembrados? Enfim, hoje nós vamos ver uma questão mais aprofundada de estrutura física, de conceitos e recordar de como que funciona todo esse processo, tá certo? Bom, como vocês lembram, a CME ela é uma unidade funcional dentro de uma estrutura hospitalar, cujo o objetivo e estruturalmente ela é basicamente recepcionar todos os materiais utilizados dentro de um procedimento, feito a sua lavagem, desinfecção, feito a sua esterilização e armazenado para depois dar continuidade a outros processos, né? Ela demanda funcionários habilitados e apropriados para essa função, onde eu já havia comentado também que a CME ela é basicamente movida por técnico de enfermagem, onde nós temos um enfermeiro supervisor que supervisiona o trabalho e os recursos ali destinados, e assim ela vai se desenvolvendo dentro dessa estrutura. A unidade, a CME, podemos dizer que ela é o coração de uma unidade hospitalar. Por quê?
Vamos imaginar uma estrutura física, aliás, uma estrutura corpórea, uma estrutura da anatomia humana. Nós temos nosso corpo, onde nós temos um coração, e esse coração ele tem a funcionalidade de bombear sangue para o nosso corpo inteiro, assim levando oxigenação. Então, olha só, ele manda sangue para o pulmão, para ele fazer a troca gasosa, e da troca gasosa ele volta para o coração, já puro, oxigenado, para mandar sangue funcional para as estruturas do corpo. E assim, o que acontece? Todo o corpo ele vai estar funcionando diante desse coração batendo. Compreende a estrutura quando eu digo que ele é a base do coração de uma unidade hospitalar e comparo ele com o coração? Vamos pensar assim, ó. Já disse sobre o coração humano, agora nós vamos dizer sobre a estrutura física da CME. Lá na CME nós temos a área suja, que seria o nosso pulmão, que recebe o sangue sujo, que recebe os materiais sujos, passa por uma limpeza, por um processo de purificação dentro do coração e dentro da estrutura da CME, recebe a limpeza, a desinfecção e posteriormente vai para a esterilização e assim ele consegue ter materiais específicos e limpos para distribuir para as outras partes estruturais de uma unidade hospitalar. Seja ela a sala de curativo, seja ela a sala de cirurgia, seja ela a sala de procedimento, entre outras salas específicas. Compreendem essa analogia que eu fiz? Sim. Ok. Então, nós podemos entender que a estrutura física da CME, ela tem que ter uma estrutura extremamente localizada em um local funcional dentro de uma unidade hospitalar para que toda a distribuição e organização estejam com parâmetros adequados para aquela determinada estrutura. Quando eu falo isso, pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão entender que a CME ela tem que estar centralizada de uma maneira estrutural, onde ela consegue distribuir material tanto para UTI, tanto quanto para o centro cirúrgico e tanto para os postos de enfermagem. Eu não sei se alguém já teve a experiência de vivenciar ali dentro do hospital evangélico, onde fica a UTI e o centro cirúrgico. Ali do lado da UTI do centro cirúrgico, nós podemos observar a central de material de esterilização. Então, ela fica meio que centralizada, distribuindo para os outros setores, certo? Se está perto da UTI, não leva contaminação? Não entendi sua pergunta, tá muito barulho, Ivonete. Repete, por favor. Se está próximo à UTI. Sim. Não leva contaminação para a UTI? Não, porque a estrutura é diferente, Ivonete. Por exemplo, a estrutura da UTI está separada da estrutura da CME. Então, são completamente áreas diferentes, onde não existe riscos para esse tipo de contaminação, tá? Neste contexto, pode-se assegurar que a CME representa uma unidade peculiar quanto comparada com os demais setores dentro da instituição hospitalar, principalmente no que se refere à atuação da equipe de enfermagem, visto que a mesma requer conhecimento científico
físicos e tecnológicos para coordenar o trabalho, objetivando uma comunicação efetiva com as unidades de apoio consumidoras do hospital, evidenciando uma relação de reciprocidade. Reciprocidade é o mesmo que uma relação amigável, tá? Uma relação de troca, troca de informação, troca de ideias, troca de conhecimento. Olha só, é muito importante nós entendermos isso daqui. Eu já falei em outra aula também, não sei se vocês se recordam, a CME é basicamente estruturada por técnicos de enfermagem e um enfermeiro coordenador. Esses técnicos de enfermagem não é porque são técnicos que eles não têm que ter conhecimento prévio sobre a necessidade do cuidado na hora da limpeza, desinfecção, asepsia, antisepsia, sobre os materiais específicos que vão para lá, tá certo? O processamento de instrumentais e materiais na CME deve ser desempenhado com fundamentação no conhecimento e análise de riscos ambientais incorporados a uma estrutura física adequada, admitindo o fluxo de materiais e pessoas de forma segura. Nesse sentido, os processos de limpeza, desinfecção e esterilização bem conduzidos são essenciais para a prevenção e controle de infecções relacionadas a assistências à saúde, enfatizando, desse modo, a importância da CME nos serviços de saúde. Nós tivemos uma aula posterior sobre infecções hospitalares. Então, nós falamos basicamente sobre os riscos, sobre comportamento, sobre estrutura das infecções hospitalares. Aqui nós estamos falando de uma possível eliminação das infecções hospitalares baseadas na estrutura física de uma CME, onde eu cuido desses materiais de forma adequada, de forma responsável e principalmente cuidadosamente limpos e destinado ao uso para determinados setores. O profissional que está alocado à CME não desempenha apenas uma atividade rotineira e repetitiva. É notório que existe uma lacuna sobre a importância do processo de trabalho nessa unidade, que muitas vezes é associada à cultura de liderança institucional, a formação dos próprios profissionais e a falta de educação continuada sobre o trabalho desenvolvido. Então, o que acontece? A partir do momento que um técnico de enfermagem ele está habilitado a trabalhar dentro de uma central de material, ele basicamente não sabe tudo. E não quer dizer que ele vai ficar 10 anos lá dentro, que ele já vai saber fazer o serviço de cor e salteado. Por que a gente sempre fala nisso? A gente fala nessas condições porque baseia-se em cada dia ser uma situação diferente. Como, por exemplo, vai ter um dia que a pessoa que recepciona o material sujo, que vai lavar e fazer a desinfecção, vai receber um material sujo assim, ó, com sangue. Então, a forma de limpeza é de uma forma. Vai ter um dia que vai chegar limpo, parecendo que está limpo, e na realidade não vai estar limpo. Então, é outra forma de trabalho. Vai ter um dia que vai ter material contaminado do tipo secreção, do tipo tecido, é outra forma que vai ser feita a limpeza. Então, não significa que todos os dias vai ser um material específico e todos os dias vai chegar daquele jeito o material. Então, nós podemos entender que uma educação continuada, ela é importante exatamente por isso, porque todos os dias eu posso
tá aprendendo mais e conhecendo mais sobre determinadas situações divergentes que podem acontecer, que podem chegar até mim. A CME é uma sigla para Central de Material e Esterilização. A sigla também pode ser conhecida como Central de Materiais Estéreis ou até Centro de Material Esterilizado. E apesar das variações, o objetivo é o mesmo: ser um setor destinado à limpeza, acondicionamento, esterilização e distribuição de todos os artigos médicos e hospitalares. A infecção hospitalar representa a quarta maior causa de óbitos em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, fungos, vírus e bactérias matam cerca de 100 mil pessoas todos os anos. O assunto preocupa hospitais da rede pública e privada pela alta taxa de contágio, que chega a 15% de todos os pacientes internados em pacientes brasileiros. Nos Estados Unidos e em países da Europa, o nível chega a 10%. A prevenção contra esse grave problema pode ser feita através de atitudes simples, como a correta higienização de instrumentos e utensílios médicos. Por isso, em hospitais de médio e grande porte, há um setor específico para isso, o CME. Então, olha só, nós voltamos ao pontapé inicial relacionada à importância da CME dentro das infecções hospitalares. Eu não sei se vocês se recordam, teve uma aula específica, que eu não me lembro qual, eu comentei assim, ó, vai acontecer uma cirurgia e dentro dessa cirurgia está todo preparado já. A sala estéril, os médicos já com a vestimenta correta, o paciente já posto à mesa de cirurgia, os técnicos de enfermagem postos, os auxiliares, o enfermeiro responsável pelo setor já está em momento específico para acontecer aquela cirurgia e iniciar todo o processo. O processo iniciou. O médico começa a abrir as caixas para... aliás, quem abre as caixas é o auxiliar e o instrumentista. Daí, o instrumentista não viu, não conferiu todo o material, obviamente, porque ele acredita que aqueles utensílios estão todos limpos. E daí o médico pega e encontra uma pinça com uma sujidade. Aparentemente um tecido por ter sido mal lavado. Não retirou todas as encrostas que estavam dentro dessa pinça. O que vai acontecer? Cirurgia suspensa, porque por mais que aquele material passou por um processo de esterilização, não significa que ele está estéril. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. O médico vai arriscar a sua cirurgia acreditando que aquele material está estéril? Obviamente que ele não vai arriscar. Então, pense bem, é mais seguro arriscar ou parar a cirurgia e tentar iniciar todo o processo? O que vocês acham? Estou aguardando uma resposta. Faz a pergunta novamente, professor. Eu tinha comentado que no meio de um processo cirúrgico, na hora que o instrumentista está passando os materiais para o médico, e o médico percebe uma sujidade dentro de uma pinça, principalmente nessas pinças hemostáticas. Você já tem conhecimento sobre pinça hemostática, que tem aqueles frisos. E aí ele percebe que tem alguma sujidade ali. Esse material ele passou por um processo de esterilização. Quando o médico percebe,
O que seria melhor? Seria melhor ele interromper a cirurgia, fazer a troca de todo o material, ou acreditar que aquele material está estéril e continuar com a cirurgia? Fazer a troca de todo o material, professor. Por quê? Eu também acho que é fazer a troca de todos os materiais. Porque vai que ele faz a cirurgia confiando que o material está esterilizado e não está. E aí passa uma infecção para o paciente ou uma doença. Exatamente. Então, o melhor é fazer essa troca. Por quê? Para não existir riscos. E nós lembramos que qualquer mínimo risco possível é capaz de levar o paciente a um óbito, exatamente por conta de infecções hospitalares. Então, nós temos que entender esse processo, a importância do processo de limpeza, desinfecção, dentro de uma central de material, certo? Alguém pode ler para mim esse slide? O processo de limpeza, esterilização e infecção envolve não apenas a remoção da sujeira, mas também a eliminação de todos os micro-organismos presentes no item a ser processado. Essa prática é adotada pelo menos desde o século... Eu não sei se século não, professor. Século IX. Século IX desde o século IX. Desde o século IX a.C. Quando Homero aponta o uso de enxofre como desinfetante, com o passar do tempo, é o sucessivo desenvolvimento... Heloísa, cala a boca. É o sucessivo desenvolvimento dos estudos sobre a microbiologia. Metodologias foram adotadas técnicas contra as doenças infecciosas. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, a desinfecção e esterilização, ela vem de um processo muito antigo. Vamos lembrar da mumificação das múmias no Egito. Com certeza todos vocês já presenciaram via televisão ou filme como era feito esse processo, né? Então, olha para vocês verem a relação que tem de você tomar um cuidado específico para que aquilo ali seja algo limpo, algo que não corra riscos de bactérias, de fungos, entre outros micro-organismos. Vale lembrar também, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver em filmes, principalmente, quando alguém se machuca em algum filme, numa selva, ou em um lugar que não seja um local hospitalar, vocês sabem o que geralmente eles fazem? Vocês têm ideia do que eles fazem para alguma determinada ação? Compreende minha pergunta? Quando é corte, eles amarram. Eles Quando amarram. é fratura, Sim. eles fazem suporte com qualquer coisa e amarra com a roupa que tiver o corpo. Sim. Mas tem algo específico que eu não sei se vocês já viram, por exemplo, quando um determinado ator levava um tiro e eles iam remover essa bala de dentro do corpo. Vocês já viram uma situação dessa num filme? A coisa que eles tinham em mãos, eles se esquentavam no fogo. Exatamente, isso mesmo, Ivonete, exatamente. Então, olha para você ver o cuidado que eles tinham. Ó. Se levar ao fogo, ela automaticamente minimizaria os riscos de uma infecção. Então, olha a inteligência que esse povo tinha. Então, essas coisas antigas, ela veio predominar para a gente. Então, olha só, como é feito hoje a esterilização? Basicamente através do calor. O calor antigamente era como? Levado ao fogo, direto ao fogo. Hoje não há necessidade de levar ao fogo, obviamente. Mas então, em determinadas situações, a gente faz esse tipo de coisa. Vamos lembrar que quando a gente... Eu não sei se vocês, quem é cozinheira aqui, faz esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, faço muito na minha casa. Quando eu vou fazer algum tipo de conserva, seja ela de cenoura, de cebola,
cebola, de jiló, que eu gosto pra caramba. Como que a gente faz essa conserva? Primeira coisa, esterilizar o frasco que nós vamos colocar a conserva. Por quê? Porque colocando a conserva em um frasco esterilizado, eu faço o quê? Minimizo o risco de uma bactéria ali, a fim de que mais para frente isso possa me causar uma infecção intestinal. Então, olha para você ver tanto que as coisas são interessantes quando nós passamos por esse processo de limpeza, por esse processo de esterilização, a fim de cuidar exatamente desses passos para que nós mais para frente não tenhamos riscos. Ó, no Brasil, a primeira central de material e esterilização foi implantada na década de 40, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Desde então, esse setor vem sendo constantemente desenvolvido, apesar das limitações. Por quê, gente? Por que vocês acham que ainda tem limitações? Alguém? Gente, ninguém vai me responder? A Jéssica Que não sabe, serve, professor. A Jéssica tá fazendo janta, cuidando de menino, cuidando do marido, cuidando de que mais? Da casa, lavando roupa. Não tô lavando roupa hoje, não. Então vamos lá. Ô, Jéssica, já Vai que... fazendo janta, acertou. Ah, que bom. O que você tá fazendo de bom hoje? Arroz, mandioca, feijão, carne. Tá certo. Então vamos lá. Já que você entrou, Jéssica, me responde aí. Por que você acha que nós enfrentamos ainda várias limitações dentro desse setor? Dentro do setor de esterilização? Várias limitações? Uhum. Ixi, professor, o senhor me pegou, então. Vamos colocar no seu trabalho. O que você encontra de limitação na hora de você esterilizar os materiais? Ou você não encontra? Ah, encontro. Que tipo de dificuldade? Alguns trem que a gente tem que reaproveitar. Sim, mas tirando isso, tirando esse processo, por exemplo, vamos imaginar assim. Se você quiser ir fazer sua janta, pode ir, tá, Jéssica? Eu vou tentar... Não, professor, pode falar. Pode. Ficar. Então vamos lá, ó. Vamos avaliar a estrutura de uma unidade. Imagina na cabeça de vocês aí, ó. Nós temos a área suja, nós temos a área limpa, a área de esterilização, e agora dançou, a área do acondicionamento e a área de distribuição. Não é assim? Vamos imaginar na cabeça da gente uma estrutura como se fosse uma casa, olha só. Na casa tem um quarto, tem sala, tem banheiro, tem cozinha, não é assim? Então, a estrutura física é mais ou menos isso daí. O que nós podemos encontrar de limitação dentro dessa estrutura? Dentro de uma estrutura de limpeza, de acondicionamento. O que vocês acham? Bem, vamos lá. Já que ninguém responde, né? As limitações que nós podemos encontrar são do tipo: primeira coisa, a limpeza. Nós temos uma estrutura adequada para fazer a limpeza específica? Olha, para você ter uma ideia, ao longo dos anos, antigamente, eram tudo seco ao tempo. Então, quando você lavava o material, você tinha que ter, tipo assim, triplicado a quantidade daquele material. Por quê? Porque às vezes demorava a secar o material. Hoje não mais. Hoje nós temos compressores para fazer a sopra do restante de água para secar aquele material. Mas ainda existe as suas dificuldades.
Antigamente, o armazenamento era feito em prateleiras de madeira. Então, ao longo do tempo, evoluiu. Nós colocamos hoje em material de inox, então prateleiras de inox, o que evoluiu, mas mesmo assim nós enfrentamos as limitações. Por que nós falamos de limitação? Porque tudo isso é depreciável. Então, unidades hospitalares, tanto particulares, principalmente o SUS, eles não querem ficar renovando todo esse processo porque é um custo muito alto. Então, as limitações encontradas muitas vezes estão instaladas na estrutura física deste setor em específico. Compreendem? Sim. Gente, só a Jéssica e a Ivonete hoje que está na minha aula? Sim. A Lília também está presente. Eu estou aqui, Aparecida. Aparecida, vamos participar, gente. Hoje eu só vou ficar ouvindo, tá bom? Tá, eu tenho feito perguntas. Eu também cheguei agora do serviço também, agora estou fazendo janta, cuidando aqui da casa também, escutando a aula. Tá certo, mas vamos dar umas opiniões aí às vezes, tá? Então tá, ok. Vamos lá, vamos falar sobre a importância da central. Alguém pode ler? Sheila, lê aí para mim, por favor. A central de material e esterilização é considerada como o setor mais importante de uma estrutura hospitalar, sendo chamada de coração do hospital. Isso porque é a parte dela que todos os outros setores dão continuidade à existência dos pacientes. Um hospital é um lugar onde há maior associação de fatores de risco à saúde humana. Pesquisas científicas sugerem que a infecção hospitalar ameaça mais que infecção como gripe, AIDS e tuberculose juntas, tendo em vista que nenhum outro ambiente combina de forma tão insalubre. Hospedeiro vulneráveis e patogênicas resistentes. Isso mesmo. Então, olha para você ver a importância que é a central. Nenhuma gripe, AIDS ou tuberculose juntas é tão grave quanto uma infecção hospitalar. E quando a gente associa infecção hospitalar, vou voltar a repetir isso, nós estamos associando sobre vários cuidados, principalmente de materiais utilizados dentro da unidade hospitalar. A Jéssica deu um exemplo aqui sobre um cuidado específico, sobre reaproveitamento de material. Então, olha para você ver. Muitas vezes, essa questão de reaproveitamento pode causar algum tipo de infecção. Então, lembrando daquele caso do médico aquele urologista aqui em Rio Verde, quantos pacientes podem ter vindo a óbito sem ser considerado infecção hospitalar por conta desses materiais que ele reaproveitava? Então, sempre fica um ponto de interrogação, né? Existe sempre o se. E se não tivesse utilizado? E se não tivesse reaproveitado? E se tivesse feito uma vistoria antes de fazer a cirurgia? E se tivesse ido lá na central de material e visto como o técnico está lavando? E se tivesse visto antes o acondicionamento? Entende? Tudo existe um se, um porquê. Então, essas questões são muito importantes para a gente entender sobre essa parte específica dentro do hospital. Vamos lá, Sheila, continua lendo para mim, por favor. Dessa forma, são indispensáveis para prevenir contaminações.
já que ao lado de neoplasia e doenças cardiovasculares, respiratórias e contagiosas, a infecção hospitalar é causada da maioria das mortes ao redor do mundo. A enfermagem tem um papel fundamental na gestão de equipamentos médicos e principalmente dentro das CME, devendo adotar medidas de prevenção e controle de infecções, por serem profissionais qualificados e quem atuam em conjunto com os demais setores. Os enfermeiros são responsáveis por administrar e integrar essa central, planejando, executando e avaliando os métodos de esterilização. Bem, e como sempre, em todas as questões hospitalares, em todas as questões da vida da gente, sempre vai existir uma prerrogativa de legislação. É indispensável entender isso. Nós temos que perceber que ao longo da nossa vida profissional, tanto o pessoal quanto esse profissional, nós vamos ser legislados por alguma normativa ou lei. E não é diferente para dentro da uma unidade hospitalar, a legislação que prevê e rege a condição da central de material hospitalar. Então vamos lá. A RDC 307 de 2002, ela dispõe sobre o regulamento técnico, planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Essa RDC, ela tem a prerrogativa, ou seja, ela tem a disposição determinar de como seria essa estrutura física. A RDC 50 de 2002 dispõe sobre regulamento técnico, planejamento, elaboração e avaliação dos projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. A RDC 306 de 2004, são gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, o que diferencia essa RDC 306 é basicamente aonde será destinado esses riscos biológicos, esse material sujo que é eliminado, para onde que vai, como é descartável, como que é desprezado, como que é feita a sua distribuição após a eliminação deles. A portaria 482 de 99 dispõe sobre o uso de instalação de óxido de etileno. Isso daqui é um conteúdo para esterilização. A RDC 30 de 2006 é o registro de rotulagem e reprocessamento de produtos médios e da outras providências. Então, ou seja, desses materiais que há a possibilidade de fazer a reutilização, mas não os descartáveis, hein, gente? Não confunda. Não é aquele que o doutor descartou lá, que era para jogar fora, e ele reaproveitou, não. São produtos reutilizáveis que prevê dentro dessa RDC. A portaria 15 de 88 dispõe de regulamento para o registro de produtos saneantes, domissanitário e afins, com ação antimicrobiana, ou seja, os líquidos capazes de fazer a eliminação dentro da asepsia durante o processamento desses materiais. A resolução 374 de 95 dispõe sobre os procedimentos dentro da CME. A resolução 392 de 94 dispõe sobre os procedimentos dentro da CME. Então, ela é um conjunto com a 374, distribuindo
o acondicionamento, distribuindo toda essa estruturação para o trabalho e o processo dos técnicos de enfermagem. A Lei 6514, ela dispõe sobre a segurança no trabalho. Então, uso de EPIs, qualidade de trabalho, formalidades, entre outras. Também visando na 3214 de 78. A Portaria 2616 de 98 dispõe sobre as diretrizes e normas para a prevenção e controle das infecções hospitalares. A 48 de 2000 prevê o roteiro de inspeção da PCIH, segundo a Anvisa, e o roteiro de inspeção INAISS, pela Anvisa. Alguém lembra o que significa a sigla PCIH? Alguém lembra? Nossa, acho que eu esqueci. Então vamos lembrar aí. Vamos lá, gente. Repete aí, professor. O que significa a sigla PCIH? Prevenção e controle das infecções hospitalares. Exatamente, isso mesmo. Tipos de CME. Nós temos a infecção hospitalar, professor, não? Oi? Professor? Oi, não escutei. É controle de infecções hospitalares ou não? Isso mesmo. Vamos lá. Tipos de CME. Descentralizada, semi-centralizada e centralizada. A descentralizada é quando cada unidade hospitalar esteriliza e prepara o material utilizado. A semi-centralizada, onde os materiais são preparados em cada unidade e esterilizados no mesmo local. E a centralizada, quando o preparo e a esterilização são feitas no mesmo lugar. Entenderam? A descentralizada. Vamos colocar uma UBS. Uma UBS, ela é descentralizada, porque muitas vezes, principalmente em cidade grande, tudo que é feito lá é higienizado lá, preparado o material lá e leva para esterilizar em outro local. Compreende? Semi-centralizada. Vamos colocar como exemplo um consultório odontológico. Ela é semi-centralizada. Por quê? Porque ela esteriliza, ela faz o procedimento dentro do consultório odontológico, lava o material e esteriliza lá dentro mesmo. E a centralizada é quando ela é em outro setor no mesma estrutura. Compreende? Sim. Ok. Então vamos lá, estrutura física. Como é que é a estrutura física dentro de uma unidade hospitalar? Essa daqui, esse desenho, essa planta, vamos dizer assim, ela é um exemplo de várias outras que podem ter também. Então isso vai depender de cada local, de cada estrutura, de cada hospital, compreende? Não significa que todas as centrais de esterilização vai ser desse jeito. Entendeu? Sim. Ok, então vamos lá. Olha só. A pessoa está lá fazendo um procedimento, então ela pega e leva o material para a CME, para esterilizar. Então ela vai chegar no expurgo aí onde vocês estão vendo, ó.
Vocês conseguem ver a setinha do mouse? Sim. Ok. Sim. Então vamos lá. Okay. Ela entra aqui pelo expurgo e ela deixa o material aqui. O técnico responsável para organizar esse material vai separar esse material e vai distribuir para o material não esterilizado, que seria a área suja, onde vai ser lavado esse material. Vai lavar o material aqui, vai organizar para secagem e vai mandar para o preparo. Aqui no preparo, ele vai preparar esse material. O que é o preparo do material? É embalar ele, é colocar ele dentro das caixas, é colocar ele no local certo, com o papel certo, entre outros. Você vai entender isso um pouquinho mais para frente nos slides seguintes. Ele vai preparar o material aqui e vai trazer para a estufa, que é onde vai fazer a esterilização do material. Aqui já é uma área limpa. Então, toda essa estrutura aqui é uma área limpa. Depois que fez a esterilização desse material aqui, ele vai passar para o acondicionamento, que aqui não tem, mas seria basicamente a guarda e distribuição, que seria aqui, ó. Então, aqui vai fazer o armazenamento desse material. A pessoa vai vir, provavelmente aqui vai haver um corredor, né? E a pessoa vai pegar esse material aqui. Então, aqui chega o material sujo, aqui sai o material limpo. Compreenderam? Entendido. Alguma Sim. dúvida até agora? Ok. Vamos prosseguir. Ó, aqui é um outro local, uma outra estrutura de uma unidade hospitalar. Essa daqui é muito conhecida como as antigas centrais de material de esterilização. Essa daqui era um método antigo que se utilizava para construir uma central de esterilização. Mais para frente, eles foram aperfeiçoando toda a condição estrutural desta unidade. E aí nós podemos perceber a grande diferença dentro dessa estrutura. Essa estrutura está correta? Aliás, essa estrutura está errada? Não, não podemos dizer que ela está errada, porque ela pode ser de um lugar pequeno, uma estrutura semi-centralizada. Então, tudo vai depender da estrutura física hospitalar mesmo. Com a evolução, hoje nós percebemos que aqui nós temos toda essa condição. Então, olha só, o material ele vai chegar por aqui, aqui vai existir um técnico de enfermagem que vai recepcionar esse material, ele vai fazer a lavagem desse material, e aí, posteriormente, aquele material que já foi limpo e que precisa passar por uma desinfecção maior, ele vai vir para cá. Aqui, ele vai levar ele para o preparo. Aqui vai preparar e depois vai fazer a esterilização desse material. Aqui onde que tá as autoclaves aqui, ó. Então, vai esterilizar aqui, sala de esterilização. Daqui, nós podemos observar que nós temos o acondicionamento, estruturas de prateleira para que esse material seja colocado para secagem, certo? Ó, aqui coloca para secagem, preparo, secagem. Depois nós vemos para sala de armazenamento, que seria aqui. Então, olha só, recebe o material, lava o material, bota para secar, prepara ele e vem para a esterilização. Aqui é uma desinfecção maior, então, ou seja, quando o material precisa passar por um processo de mais tempo submerso a uma solução. Depois disso, ele é vindo para a sala de armazenamento e distribuição. Aqui são a área limpa, onde
o profissional ele vai se lavar, obviamente, para ele entrar aqui dentro. Área suja, que são os banheiros. Alguma dúvida, alguém? Professor, Ah. sim. Mas cada setor desse aí, não fica um enfermeiro, um técnico de enfermagem? O enfermeiro, ele toma conta de toda essa estrutura. Cada setor fica um técnico. Aqui na lavagem e descontaminação é um técnico de enfermagem. Um ou dois, vai depender do tamanho da estrutura da unidade hospitalar. No preparo, existe um técnico de enfermagem responsável para o preparo, um ou dois ou três, vai depender do tamanho. Na esterilização também, um, dois ou três, vai depender da quantidade e do volume. E na distribuição, um, dois ou três também, dependendo da quantidade. Eu achava que era só um para fazer tudo isso. Sim, uma pessoa só não dá conta de fazer tudo isso, não. E aqui seria a sala da supervisão, onde fica um enfermeiro que é responsável por todo esse setor. Ó, para vocês terem uma ideia, aqui é a sala de distribuição do material limpo. Então, nessa circulação, aqui na proximidade dessa circulação, provavelmente vai ter o centro cirúrgico, provavelmente vai ter a UTI e provavelmente vai ter os postos de enfermagens próximos a esse local. Entenderam? Sim. Vou dar prosseguimento, então. Sim. Bem, vamos dar continuidade. Classificação de materiais. Nós temos os materiais críticos, os materiais semicríticos e os materiais não críticos. O material crítico entra em contato com os vasos sanguíneos ou tecidos, livres de micro-organismo, exemplo, instrumental. Ele passa por uma esterilização. Material semicrítico entra em contato com mucosa ou pele, não íntegra. Inaladores, como por exemplo, sabe aqueles aerosóis, aquelas máscaras que vocês colocam no rosto para fazer um aerosol? São esses materiais, são a desinfecção. E material não crítico entra em contato com a pele íntegra. Exemplo, uma comadre, um papagaio, ele vai para a limpeza. É importante entender que, geralmente, quando passar por algum tipo de secreção, nós temos que entender que talvez essa desinfecção vai ser maior. Então, olha só, suponhamos que a comadre, o pessoal vai fazer, faz um xixi lá com pus ou com sangue, nós passamos pela desinfecção, não só pela limpeza. Entenderam? Entendido. Vamos lá, o que é limpeza? Alguém pode ler? Wilson? A limpeza consiste na remoção da sujidade visível, orgânica e inorgânica, mediante o uso da água, sabão e detergente neutro, ou detergente enzimático, em artigos e superfícies. Se um artigo não for adequadamente limpo, isto dificultará os processos de desinfecção e de esterilização. Ok. Dá para entender ou preciso fazer uma aspas aqui para explicar melhor? Eu entendi, professor. Alguém não entendeu? Eu entendi. Quem não entendeu? Eu disse que eu entendi. Ah, tá. Então todo mundo entendeu, né? Não preciso fazer uma explicação prévia sobre isso não, né? Isso aqui é material de prova, viu?
Vai cair lá a pergunta assim, o que significa Então a explica. limpeza? Hã? Então explica. E o que você não entendeu para eu explicar? Ah, eu entendi, mas tem muitas pessoas que às vezes, oh, perdão, não entende, né? Aí fica com vergonha de falar. Então vamos lá, a limpeza ela consiste nessa remoção de sujeira. Então, o que é essa sujeira? É aquilo que nós estamos vendo. Então a gente vai retirar o material, vamos limpar de maneira adequada todos esses materiais. Água, sabão, detergente ou detergente enzimático. Como, por exemplo, o que eu posso limpar numa área hospitalar só com água e sabão ou detergente enzimático? Chão, canto. Não, nós estamos falando de material hospitalar, de material de utilização com Você paciente. pode lavar. Vamos lá, o que vocês acham que pode? O que pode, Débora, lavar com água e sabão dentro de uma unidade hospitalar? Antônio? Professor, os instrumentais? Os instrumentais não, né? Quer dizer, você lava com água e sabão, mas ele precisa passar por uma esterilização, né? Porque lá a gente lava com água e sabonete e depois põe seca e põe para esterilizar. Eu tô falando daquilo que não precisa esterilizar. Só passa pela limpeza. Ah. Tipo aquela Quarto, é materiais, gente. Não é chão, não é cama. Tipo o quê, Geila? Comadre e... Não expor, né? Comadre, papagaio. Professor, que setor? Qualquer setor? Qualquer o quê? Qualquer setor que o senhor está perguntando? Sim, qualquer setor. Dentro de materiais hospitalares, né? É materiais, não é ambientes. Professor, que não precisa ser esterilizado? Exatamente. Ninguém, gente. Só a Geila. Não, professor, porque você está perguntando assim, o que não precisa ser esterilizado? Sim. Que não precisa? Sim, já disse isso. Geralmente tudo precisa, até os lençóis, né? O lençol não precisa ser esterilizado, não. Ele passa só pela desinfecção. Bem, vamos lá então, né? Então vamos lá. Desde uma tesoura, quando eu corto um esparadrapo, ou eu corto um micropore para fazer a utilização daquele material, eu tenho que fazer o quê? A limpeza dele. Por quê? Porque eu utilizei para algum paciente específico. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a limpeza daquela tesoura. O que mais que pode entrar nisso daí? Um aparelho que eu utilizo, por exemplo, de aerosol. Eu posso, o aparelho, não a máscara, tá? Eu posso lavar com água e sabão aquele aparelho, aquela parte superficial, sabe que eu estou falando? Não é jogar água nele, não, tá? Que é aparelho eletrônico. Eu posso passar água, energia, passar
água, sabão, através de uma bucha umedecida para lavar aquele material. Deixa eu ver aqui. As comadres, como a Geila disse, eu posso lavar, enxaguar e guardar. Desde que não tenha qualquer contato com secreção. Porque se tiver contato com secreção, eu vou ter que fazer a desinfecção desse material. Compreenderam? Sim. Vamos lá. Detergente enzima. O que utiliza para material manual? Quando a gente vai utilizar nossas mãos para fazer esse tipo de limpeza. Detergente enzimático, muitas vezes as escovas, jatos de água, água quente. As limpezas automatizadas. Então, vamos lá. São realizadas através das lavadoras termodesinfectadoras, que utilizam jatos de água quente e fria, realizando enxágue e drenagem automatizada. A maioria com auxílio de detergentes enzimáticos. Possui a vantagem de garantir um padrão de limpeza e enxágue dos artigos processados em série. Diminuem a exposição dos profissionais ao risco ocupacionais de origem biológica, que podem ser decorrentes dos acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Olha aí para vocês terem uma ideia de como que é uma automatizada. Descontaminação. Alguém pode ler aí? O processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfícies. Nós estamos falando de descontaminação, tá? Essa descontaminação, ela envolve móveis também. Móveis, alguns tipos de materiais, como, por exemplo, mesas apoiadoras, mesas de maio, que vocês sabem o que é mesa de maio? Não. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. São essas mesas aqui, ó. Conseguem ver? Se a internet ajudar, né? Certo? Por que mesa de maio? Ah, tá aí uma pergunta que eu não sei te responder não, hein? Acho que é porque, tipo, auxilia em alguma coisa de medicação no hospital. Não sei. Mas eu não sei o significado. Também não. É uma pergunta difícil para me responder agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo esclarecer isso. Professor, qual é a mesa de maio? Deixa eu ver aí. Eu vi foi um leito, parece, não foi? Essa. Eu não estou vendo a imagem. Você não está vendo? Só estou vendo a sua imagem. Eu estou vendo a imagem da mesa, sim. Estou vendo só a sua imagem, o seu rosto. Mas então, deve ter apertado em alguma coisa. Você está pelo celular? Estou pelo celular. Ah, então sai e entra de novo, que aí você vai ver. Deixa eu ver. Gente, não encontrei por que esse nome não. Nem qual o significado.
Eu acredito que seja... Acredito que seja algo relacionado ao inglês, que na nomenclatura hospitalar sempre tem esse tipo de coisa. Não encontrei. Mas enfim. Débora, consegue ver agora? Débora, consegue ver? Oi, agora eu tô vendo. Tô vendo agora. Ok. Eu achei o significado. Qual é, Sheila? O significado da mesa de maio é para ajudar a auxiliar nos instrumentos que faz cirurgia. Não, isso, Cirúrgico, isso. sim, isso daí é, mas o porquê do nome de maio a gente não sabe, sabe? Por que eles colocaram exatamente esse nome? Eu acredito... O nome de maio. É verdade. Deve ter alguma nomenclatura relacionada ao inglês. Eu sei que ela tem uma regulagem aqui, muitas vezes, ou aqui atrasinha aqui, e ela tem... ela é... Como é que fala? Ela é autoajuste. Então, você consegue aumentar ela, diminuir ou girar essa mesa auxiliadora dela aqui. Então, facilita muito a vida aí num procedimento que a gente vai fazer, tá certo? Então, essas mesas aqui, elas passam por uma desinfecção, tá? Aliás, uma descontaminação, certo? Desinfecção. Antônio Wilson, leia aí pra gente, por favor. A desinfecção é o processo de eliminação e destruição dos micro-organismos patogênicos, ou não, em sua forma vegetativa, que estejam presentes nos artigos e objetos inanimados mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos, chamados de desinfetantes ou germicidas, capazes de destruir esses agentes em um intervalo de tempo operacional de 10 a 30 minutos. Compreenderam? Consegue compreender, Antônio Wilson, a funcionalidade? Consigo. Ok. Então, lembra, vou voltar para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Quando a gente vem aqui, para essa desinfecção, o que acontece aqui nessa desinfecção? Você que entendeu, Antônio Wilson, o que a gente faz nessa desinfecção? Não entendi, peraí. Peraí que eu não entendi. O Antônio Wilson vai explicar pra gente. Ele falou que compreendeu. Como é que é, Antônio Wilson? Como que é? Você disse que compreendeu o processo da desinfecção. Então, olha só, o material chega aqui para mim na descontaminação e lavagem. E aí ele vai ter que passar... Por que ele vai ter que ir para a área de descontaminação? Deixa eu ver aqui. Vamos ler isso aqui agora. Vamos lá, Por que ele tem que ir para a desinfecção? Porque ele entra em contato com mucosa ou pele não íntegra. Compreendeu? Sim. Ok. Qual é o tempo que ele fica na descontaminação? Submerso sobre algum produto químico. De 10 a 30 minutos. Exatamente, de 10 a 30 minutos.
Isso mesmo. Processos químicos, processos físicos. Então, nós temos diferentes processos de esterilização. Lembra que a gente já havia falado sobre isso daqui nas aulas anteriores? Inclusive, algumas pessoas fizeram um trabalho sobre isso. O Antônio Wilson também, eu acho que foi da sua matéria, não foi, Antônio Wilson? Foi. Então, olha só, nós temos os processos químicos e os processos físicos. A esterilização, quando passa por processo químico, é aquele que ele é submerso ou ele fica imergido diante de um determinado tempo, a fim de que ele faça a esterilização. Os processos físicos passam por uma pasteurização e ele elimina todos os tipos de bactéria através do calor. Vamos lá, desinfecção química. Tem maior resistência dentro dos esporos bacterianos, que é alto nível, que é os aldeídos e o ácido peracético. Ele vai eliminar microbactérias, vírus pequenos, ou lipídicos, fungos, bactérias vegetativas, vírus médios ou lipídicos. Nível intermediário, nós vamos utilizar o álcool, hipoclorido de sódio 1%, cloro orgânico, fenol sintético. Baixo nível, quaternário de amônio, que é um produto, hipoclorido de sódio 2%. Processos físicos, nós vamos utilizar a pasteurização, que é a desinfecção de alto nível, água 75 graus por 30 minutos, utilizada para artigos de terapia respiratória, necessita secagem, pode causar queimaduras. Lavadora termodesinfetadora, lavam e fazem desinfecção de alto nível de 60% a 95%, utilizada para artigos de terapia respiratória, acessórios de respiradores, comadres, papagaios e cubas. Olha, para vocês terem uma ideia desse processamento. Então, vamos voltar aqui para a gente entender melhor esse processo. Olha só. Então, todo produto que se torna-se químico, através de produto químico, ele passa por algum processo a fim de eliminar todo tipo de vírus, bactérias, fungos, virulidade, entre outros tipos de processos. Compreende? Entendido. Ok. Sim, Ela vai ter 3 níveis. Então, isso daí, desinfecção química, passa por um processo para eliminar vírus, fungos, bactérias, virulidades, entre outros. Esse processo pode passar por 3 níveis, dependendo do grau e gravidade. Voltamos aqui. Certo? Dentro dessa desinfecção do material semicrítico. Certo? Passa por 3 níveis. Quais são os níveis? Alto nível, nível intermediário e baixo nível. Entende a importância do técnico de enfermagem em entender todo esse processo a fim de esterilizar esses materiais? Começamos por aí. Temos os processos físicos, que depende da pasteurização e de lavadoras termodesinfetadoras. Esses processos físicos é a fim de eliminar esses processos para depois passar por um processo de esterilização. Entenderam? Neste nível, ó. Neste nível. Quando que eu vou passar por quando que eu vou utilizar a pasteurização e a lavadora termodesinfetadora, apesar de que nem todas as unidades têm essa lavadora,
na classificação de materiais, quando que eu vou entender que precisa passar por algum nível entre o crítico, semicrítico e o não crítico? Quando eles estiverem no material semicrítico e ter que passar por um processo de desinfecção ao contato com mucosa ou pele não íntegra. Voltando lá. Ele vai passar por esse processo de desinfecção e, posteriormente, a esterilização, certo? Se vocês observarem isso daqui, ó, essa foto aqui, ela reflete muito bem as mangueiras, ó, as mangueiras do respirador mecânico. Aqui também podemos observar isso, ó. Enfim, o preparo. Quem pode ler? A preparação. Espera só um pouquinho. Volta aí, professor. Calma. Só estava olhando o negócio aqui. Vamos fazer um intervalo agora, antes da gente continuar? Então, ó, 10 minutinhos de intervalo, tá certo para vocês? Estou aqui. Então, vamos voltar novamente. Vamos lá, Sheila, pode ler. Então, vamos que vamos. A preparação do material antes da esterilização envolve remoção da umidade e acondicionamento dos artigos, bandejas, embalagens, caixas. A principal forma de esterilização feita nos hospitais é por meio do calor úmido, com o uso de equipamentos de autoclave. Então, olha só. Para o preparo da esterilização, ela envolve primeiro a remoção da umidade e acondicionamento dos artigos. Lembra que eu comentei com vocês que antigamente a secagem do material era feita através do tempo, então demorava-se muito tempo para aquele material secar, para depois embalá-lo, depois esterilizá-lo. Agora não, agora o modo de preparo é muito mais rápido. Então as pessoas hoje já têm compressores para secar esse material, a fim de que o processo se torne mais rápido. As embalagens utilizadas para o acondicionamento dos materiais determinam sua vida útil. Mantém o conteúdo estéril após o reprocessamento, garante a integridade do material. Deve permitir a esterilização do artigo, mantendo a sua esterilidade até a sua utilização. Ser permeável ao ar para permitir sua saída e entrada de agentes esterilizantes. Ser permeável ao agente esterilizante, mesmo em cobertura dupla. Permitir sua secagem, bem como o do seu conteúdo. Ser uma barreira efetiva à passagem de micro-organismos. Tipos de embalagens para esterilização. Reutilizáveis e descartáveis. Então, nós temos vários meios para esterilizar um determinado material. Alguém quer fazer uma pergunta?
Bom, vamos lá. Os reutilizáveis é tecido de algodão, estojo metálico, estão me ouvindo? Sim. Estou. Então vamos lá. Nós temos o estojo metálico, nós temos vidro refratário e container rígido. Os descartáveis: papel grau cirúrgico, papel crepado, SMS e Tivec. Nós vamos ver ao longo dos slides agora a utilização de cada um. Bom, isso aqui é a compatibilidade dos tipos de invólucros versus o processamento de esterilização. O tipo de invólucro, nós vamos ver uma análise dentro da autoclave a vapor, calor seco, por ácido etilênico, plasma. Desculpa, peraí. Desculpa, deu uma espirrada aqui. Plasma de peróxido de hidrogênio, autoclave de formaldeído e radiação ionizante. Então vamos lá. O tecido de algodão ele pode passar pela autoclave a vapor? Sim. Pelo calor? Não. Pelo peróxido de etileno? Não. Plasma de peróxido de hidrogênio? Não. Autoclave de formaldeído? Não. Radiação ionizante? Também não. O papel grau cirúrgico, ele pode passar pela autoclave? Não. Aliás, sim. Calor seco? Não. Plasma, pelo etileno? Sim. Pelo hidrogênio? Não. Pelo formaldeído? Sim. E pela radiação ionizante? Sim. E assim sucessivamente, essa tabela que vocês estão vendo aí. Nós vamos percebendo o tipo de material que pode passar e o tipo de material que não pode passar por um determinado tipo de processamento. Não vou ler todos porque vai ficar muito chato e monótono. Professor, licença. A Lília está querendo entrar na aula e ela não está conseguindo. Mas aqui não apareceu, não. Para mim, ela pediu a... Fala para ela. Não estou te ouvindo. Toda hora você tá indo também. Fala para... Deixa eu mandar mensagem aqui no grupo. Espera um pouquinho. Talvez ela tá tentando entrar pelo horário mais tarde, porque ela não estava mais cedo na aula, né? Ou tava? Acho que não, né? Ela está. Não era a Lídia que estava? Não, Lília. Lília tá. Então, enquanto ela não consegue aqui, a Priscila já falou que vai verificar o que está acontecendo. Vamos dando continuidade, que eu não sei como resolver isso.
Priscila já está... A Jéssica já vai tomar providência. Então, vamos lá. Os tipos de invólucros que a gente tem. Olha só, nós temos o papel grau cirúrgico, algodão, o crepado, papel crepado. Aliás, papel crepado. Esse daqui é o papel pardo, as caixas com furos. E nós temos um tipo de TNT, que seria... Deixa eu só olhar aqui. Espere um pouquinho, pessoal. Lilian, você já está na minha aula? Como é que tá? Já tô, porque eu entrei 8h35 no horário de 8h40. Aí eu nunca consegui entrar, porque tá no horário das... É porque tá das 7 horas ainda, gente. Vocês querem que troque o link? Porque eu conversei com a Jéssica, ela falou que não tem necessidade. Vocês querem que saia para entrar de novo? Então vamos dar prosseguimento. Não, acho que é o mesmo. Ok. Então nós temos... Peraí. Nós temos todos esses materiais aqui para possíveis esterilizações. Então vamos lá. Lembrei. O papel craft. Esse daqui, ó, é o papel craft, tá, gente? Então vamos lá. Papel craft contém amido, corante e produtos tóxicos, inconsistência na gramatura, tem efeito memória, não suporta umidade, microfuros, baixa resistência. Esse tipo de papel craft agora que antigamente era utilizado, hoje não se utiliza mais. Por quê? Porque ele percebe a vigilância entendeu que esse produto ele não é 100% confiável. Tem alguns lugares ainda que utilizam esse papel, porque não há denúncia, porque se houver denúncia é retirado e a unidade ela é advertida por conta disso, tá certo? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como era feito antigamente. Muita gente também aproveitava o material aproveitava o papel para reesterilizar novamente. Nós temos o tecido de algodão, que nós temos uma dificuldade com ele de monitorar o seu desgaste. Ele tem uma baixa barreira antimicrobiana, ou seja, ele não às vezes ele não consegue bloquear a barreira microbiana, baixa vida útil, desgastes das fibras têxteis, falta de padrão de alinhamento da fibra. Não é resistente, não resiste à umidade, baixa barreira antimicrobiana, fibra facilmente desgastáveis. E o custo dele,
ele tem um custo muito maior comparado com a durabilidade dele. Então, assim, ele vai passar por vários processamentos e isso desgasta bastante. O papel crepado é um material que utiliza muito ainda hoje nas unidades. Eu não sei se hoje ainda lá no Hospital Municipal se usa esse papel. Quando eu fiz estágio, há 5 anos atrás, basicamente, se usava ele. Então, hoje eu não sei como que está essa condição deles hoje. Ele tem uma abertura, não é prática, rasga ou corta facilmente, baixa resistência na tração, na hora que você vai tracioná-lo. Não proporciona abertura séptica, tem alto efeito de memória. Então, ou seja, às vezes ele impregna, talvez, bactéria do tipo que não consegue fazer sua esterilização. O que é esse efeito memória? Uma vez feita a dobra, o material não se adequa a uma nova dobradura. Então, ou seja, fica difícil você remodelar esse material. Temos o grau cirúrgico, que hoje é o que mais se utiliza na hora de esterilização de material, que é baixo custo, permite a visualização do produto, proporciona abertura asséptica, disponibilidade em várias formas e tamanhos, boa barreira antimicrobiana e um melhor custo-benefício. É barato, eficiente e resistente. Hoje se utiliza muito mais ele do que qualquer outro tipo de material. E nós temos o tecido não tecido, que ele parece o TNT. Também é um dos mais utilizados hoje, juntamente com o papel grau cirúrgico, onde ele tem baixo custo, propicia abertura asséptica, altamente resistente à tração, disponibilidade em várias formas e tamanhos, melhor barreira antimicrobiana, e como ele parece um tecido, você consegue modelar ele facilmente. Esse tipo de material, ele é composto por 3 camadas, onde você consegue fazer um apoio com relação à umidade e com relação a as barreiras antimicrobianas. Nós temos o melhor custo-benefícios para embalar volumes maiores, que seria esse tipo de material que nós estamos falando, a SMS. Ele é melhor custo-benefício para materiais grandes, porque você consegue comprar ele e tracionar ele de maneira eficiente. Ou seja, você pode ter ele de vários tamanhos, a fim de que você faça os invólucros adequando ao tamanho do material. Por exemplo, nós não conseguimos colocar uma caixa de material cirúrgico, por exemplo, de ortopedia com o papel grau cirúrgico, que seria esse daqui, ó. Esse daqui. Porque o tamanho dele, muitas vezes, não facilita, e como ele é um plástico, ele não adere bem ao material. É um papel e um plástico, né? Então ele não adere bem ao material específico para esterilização. Já o SMS, ele consegue fazer uma dobradura adequada de acordo com o material. Outro detalhe muito importante sobre esse material, ele tem uma alta durabilidade de tempo estéril, então ele consegue armazenar por mais tempo
o material que já foi esterilizado. Apesar de que isso hoje nem é considerado mais um custo-benefício, porque muitas vezes esses materiais os hospitais não compram materiais de estoque, materiais que ficam para estocagem. Então, eles sempre têm materiais no nível certo, a fim de que não fique muito tempo na prateleira. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, mas é algo do tipo assim, compra, por exemplo, 3 caixas de sutura para aquela caixa de sutura não ficar muito tempo na prateleira, ou seja, cerca de 6 meses ali, entendem? Quer perguntar alguma coisa, Professor, Débora? sim. Quanto tempo pode ficar esses materiais no SMS e no grau cirúrgico? Quanto Então, tempo pode ficar? eu ainda vou falar mais para frente, mas o SMS, o grau cirúrgico, pode ficar até 6 meses em armazenamento adequado, se ele não tiver violado nenhuma do seu material. Ele pode ficar até 6 meses, tá certo? Alguns materiais podem ficar apenas 7 dias, outros materiais podem ficar 3 meses, e isso vai depender mesmo do tipo de material utilizado para fazer o invólucro dele. O que é o ideal mesmo para a esterilização? A visibilidade do conteúdo, indicador químico, selagem segura, indicação para abertura, lote de fabricação, tamanhos variados, registros do MS e, principalmente, data de validade. O que acontece muito hoje, eu percebo na realidade de algumas unidades pequenas? As pessoas esquecem da validade daquele material. Então, segundo a RDC, nós precisamos, eu não me lembro agora o número, mas depois eu vou passar para vocês. Nós temos um prazo específico, como a Débora fez a pergunta, nós temos prazo. Então, a validade dele é muito importante para que a gente faça a estocagem adequadamente. Então, para vocês terem uma ideia, toda vez que você esteriliza um material, você não pode colocar ele na frente de um material que já está na prateleira há dias atrás. Por quê? Porque senão você acaba usando o material que acabou de ser esterilizado, e aquele material que ficou atrás, ele vai ficando para validade. Então, assim, é importante entender esse processo. Como eu disse, os mais adequados hoje é o grau cirúrgico, que tem um baixo custo e a visibilidade dele é muito boa, e o SMS, que ele adere bem a materiais maiores. Então, vamos falar sobre a esterilização. Como a gente já havia dito em aulas anteriores, a esterilização é o processo de destruição de todos os micro-organismos, a tal ponto que não seja mais possível detectá-los através de testes microbiológicos padrão. Um artigo é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência do micro-organismo que os contaminavam é menor que 1 para 1 milhão. Então, para vocês terem uma ideia, existe hoje, com a modernidade, os testes para verificar se existe micro-organismo ou não, e se aquela autoclave ela está esterilizando. Então, deixa eu mostrar pela internet para vocês, ver se a gente consegue ver os tipos de
Então, hoje a gente tem esses testezinhos aqui para vocês terem uma ideia. Vocês, todo mundo estão conseguindo ver? Professor, lá no consultório a gente usa fita. Já vou falar da fita agora também. Só que ela não é o teste, né? Nós sabemos, você sabe disso, né, ô Jéssica? Sei, eu aprendi no curso de auxiliar de ASB que não é. Tem outro. Ela Tem não é segura. outra fita própria para fazer o teste. Então, olha só. Geralmente hoje tem essas ampolas que nós colocamos para esterilizar junto com o material. Então, nós contaminamos uma ampola, geralmente são 2 ampolas. Uma a gente contamina e a outra a gente não contamina. A gente coloca para esterilizar. A gente esteriliza esse material, pega esse tubete, coloca numa ultrassônica para a gente avaliar a esterilidade dele. E aí, depois que a gente tirou da esterilização, que a gente contamina a outra ampola. A gente vai colocar as 2 para o teste e verificar qual está esterilizado e qual não conseguiu esterilizar. E assim a gente consegue ter um controle sobre essa autoclave. Professor, não entendi a questão das ampolas. Uma não esterilizada, outra esterilizada, depois faz o quê? São 2 ampolas, uma a gente vai contaminar ela, uma ampola a gente contamina e a outra ampola a gente não contamina ela. É porque ela é plástico, a gente quebra ela, entendeu? E aí, neste ato existe vários testes. Eu estou falando de uma que eu tenho conhecimento que era da 3M, que era na nossa empresa lá, onde a gente fazia a esterilização. Então, a gente ia fazer o teste da autoclave. Nesse teste, a gente contamina uma ampola, ou seja, a gente quebra uma ampola para colocar dentro da autoclave e a outra a gente não quebra. Depois que a gente esterilizou o material junto com essas ampolas, a gente tira as ampolas e coloca num aparelho para fazer a medição de esterilidade. Compreendeu agora, Jéssica? Sim, professor, compreendo. E a gente vai verificar se aquela ampola contaminada que a gente contaminou antes da esterilidade, se ela conseguiu ficar esterilizada. Entendeu? E a outra que a gente não contaminou, a gente vai verificar, e depois que quebra ela, a gente vai verificar se ela também permanece estéril. Entendeu? A que você deve estar falando, Jéssica, é essa fita aqui, também, que ela é a mais indicada para fazer o indicador químico. Ó, como que ela é? Ela vai por coloração, se eu não estiver enganado. Eu não conheço ela muito bem, mas eu acredito que a forma de verificar é através de uma coloração que ela determina se está esterilizando ou não. E temos também essa outra fita que nós chamamos de fita zebrada. Essa fita zebrada, ela determina que ela foi para a autoclave. Então, quando ela está desse jeito aqui, ó, after, como diz aqui o desenho, significa que ela sofreu um processo de esterilização, porém não significa que o material está estéril. Como eu disse, se a autoclave não estiver esterilizando adequadamente, entenderam? Compreenderam o que eu quis dizer, gente? Sim, professor. Sim. Ela não é um teste para verificar se a autoclave está esterilizando. Ela é uma fita identificadora que aquele material passou pela autoclave, certo? Vamos voltar para a aula.
Nos estabelecimentos de saúde, os métodos de esterilização disponíveis para processamento de artigos no seu dia a dia são o calor, sob forma úmida e seca, e os agentes químicos sob forma líquida, gasosa e plasma. Jéssica, lá eu já te fiz essa pergunta, mas lá vocês esterilizam por estufa ou por autoclave? Por autoclave, professor. Ah, entendi. Mas você tem a estufa também ou não? Não, só autoclave. Entendi, ok. Monitoramento do processo de esterilização. Todo material que passa por um processo de esterilização passa por um monitoramento para garantia de sua esterilidade. São utilizados indicadores específicos para verificação da qualidade, que são aqueles lá que eu mostrei para vocês. Armazenamento e distribuição. Os produtos esterilizados são armazenados em locais limpos e secos até o seu momento de distribuição para o hospital, sempre com atenção para a data de validade da esterilização. Eu disse isso antes para vocês. É necessário realizar acompanhamento e manutenção de todos os equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização para garantir a qualidade dos artigos processados pela CNE. Essa qualificação é feita pelo setor de engenharia clínica de cada hospital. Então, vamos voltar aqui para vocês entenderem esse slide. Toda vez que a manutenção ela precisa ser feita, depende de cada autoclave, depende de cada marca, depende de cada unidade. Mas o ideal é que essa manutenção seja anualmente. Então aqui, se vocês observarem, nós temos as autoclaves, como eu tinha dito para vocês, e aqui é um ambiente onde ela passa por uma manutenção. O que é essa manutenção? Essa manutenção é um tipo de manutenção preventiva, com o intuito de não esperar estragar, assim como um ar-condicionado. Aliás, nem ar-condicionado, que hoje o pessoal nem faz manutenção preventiva, vamos dizer de um carro. Assim como um carro, quando você faz a revisão de um carro, o intuito de vocês é não ficar surpresos com algum problema recorrente futuro. Então, da mesma forma que a gente faz a manutenção de um carro, por ser utilizado diariamente, a autoclave ela precisa de uma manutenção também esporadicamente, a fim de que em qualquer momento ela não deixe aquela unidade hospitalar na mão. Porque o que acontece? Se uma unidade hospitalar for muito grande, acaba que, se ela estragar essa autoclave, todo o processo ele é impedido de acontecer dentro da unidade hospitalar. Como, por exemplo, as cirurgias têm que ser suspensas, o UTI tem que deixar de ter material, então tem que parar a funcionalidade da UTI. Os postos de enfermagem não vai poder estar fazendo sondagem vesical, não pode estar fazendo curativo, não pode estar fazendo qualquer tipo que envolva a central de material de esterilização. Então, o que acontece com uma unidade que está em manutenção à central de material de esterilização? O que acontece com o hospital quando a central de material de esterilização deixa de funcionar adequadamente? O que vocês acham que acontece? Pergunta, gente. Faz uma paralisação. Exatamente. Exatamente. Foi a Lília que falou? Não foi a Aparecida? A Lília. Isso, foi a Aparecida. Então, Aparecida, é exatamente isso que acontece, uma paralisação. Lembra que eu comentei que a central de material de esterilização ela é o coração da unidade hospitalar?
Então, seria, digamos assim, uma paralisação do seu corpo, vamos dizer, que é uma parada cardiorrespiratória, ou um infarto, por exemplo. Por quê? Porque você deixando de ter a funcionalidade da CME, todos os outros ambientes eles param de funcionar. E isso se torna um problema muito grande dentro da unidade. Para pensar o quanto não vai ser caótico toda essa estrutura hospitalar, deixando de trabalhar adequadamente por conta de uma falta de manutenção. Nós vamos perceber isso ao longo dos nossos trabalhos, quando vocês formarem, dependendo do local que vocês forem trabalhar, que o SUS muitas vezes para exatamente por uma falta de cuidado, por falta de destinar verbas específicas a fim de manutenção preventiva. Eu estava até conversando com uma amiga minha que trabalha na UPA. Ela estava comentando comigo que o ar-condicionado de um determinado setor lá parou de funcionar tem uns 4 anos. E desde então nunca resolveu o problema. Então, olha para você ver, é mais barato eu dar uma manutenção preventiva a fim de que aquilo ali não estrague, ou estragar e nunca resolver o problema. Então, assim, o maior problema, e vocês não têm ideia do quanto custa uma autoclave. Uma autoclave industrial não, desculpa, uma autoclave hospitalar de grande porte, é coisa absurda de preço, para vocês terem uma ideia, e depois vocês dão uma pesquisadinha para vocês verem o valor. Então, é um custo altíssimo. Então, quando uma autoclave deixa de funcionar, os donos da empresa, por exemplo, da unidade hospitalar, ou um prefeito, por exemplo, que trata do SUS, ele não quer comprar uma outra. Ele quer ver se consegue consertar aquela ali, porque consertando talvez fique mais barato do que comprar outra. Mas tudo que é eletrônico, uma hora vai falhar, vai perecer. E é preciso a gente resolver esse problema através dessas manutenções esporádicas, porque assim nós conseguimos aumentar a durabilidade desse equipamento e ganhando lucro, obviamente, né, se tratando de uma unidade particular. E posteriormente nós conseguimos modernizar ao longo da evolução, né? Para vocês terem uma ideia, vamos colocarem aqui no Google mais uma vez. Deixa eu ver se a gente tem imagem aqui de como que era feito. Antigamente, nós tínhamos panela de pressão desse jeito. Olha para vocês verem como é que era a esterilização antigamente. Então, as coisas vão modernizando ao longo dos anos, né? E com essas evoluções, nós podemos, com uma manutenção preventiva, nos preparar para a evolução daquele determinado setor. Vamos voltar aqui. E por fim, voltando ao armazenamento e distribuição, nós temos que entender que todo esse processamento ele faz parte da função de um técnico de enfermagem, onde ele viabiliza de forma fácil o setor dele. Então, o que acontece? É outro problema muito grande que acontece dentro das salas de armazenamento e distribuição.
distribuição. A preguiça muitas vezes toma conta do profissional e ele acaba não fazendo adequadamente o armazenamento. O que eu já observei muito, principalmente quando eu fui na minha primeira visita técnica dentro de uma central de esterilização, foi a bagunça que eles determinam o padrão de estocagem. Então, olha só, uma prateleira, ela tem lá as caixas cirúrgicas, os lençóis não, caixa cirúrgica, caixa de sutura, caixa de curativo, aí vem equipamentos respiratórios, aí vem inaladores. Então, assim, eles não conseguiam, pelo menos eles não, o local específico onde eu fui não tinha um padrão de estocagem. Então, eles colocavam em qualquer lugar. Onde desse, eles colocavam. Então, você se perde nesse processo. Então, o que é o ideal na hora do armazenamento? O ideal é você criar um local específico só para alguma coisa. Então, aqui, essa prateleira ela é só para material cirúrgico. Essa prateleira é só para material ortopédico. Essa prateleira é só para suturas. Essa prateleira é só para curativos. Então, para compreender a importância do padrão de estocagem, isso facilita, isso agiliza a distribuição, isso organiza o setor e isso deixa uma visibilidade mais acolhedora para aquele momento. Então, você consegue ter uma visibilidade na hora de você armazenar esse material com as datas de estocagem, com as datas de esterilização, com as datas de validade. E isso causa um efeito muito bom na hora da distribuição. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Não, professor. Não. Ok. Bom, essas aqui são as referências da onde eu retirei todas as informações. Eu vou estar mandando esse conteúdo via WhatsApp, que eu acho que eu não mandei ainda, né? Não. Não, né? Eu vou finalizar a aula agora, vou fazer chamada e vou liberar vocês. Eu quero perguntar para vocês, antes de finalizar, vocês estão tendo alguma dúvida sobre o conteúdo para a prova? Não, né? As professoras sempre faz uma revisão de prova antes, né? Mas eu não vou ter oportunidade de fazer revisão. É a Débora que está Então, falando, né? Sim. Débora, Aí você vai colocar esse slide no grupo para a gente estudar já para a prova, né? Exatamente. Tá certo. Todo o conteúdo vocês já têm. Eu já passei vários conteúdos pelo WhatsApp. Vou passar esse daqui para finalizar. Nós não vamos ter aula mais, porque hoje... Deixa eu só parar aqui a gravação. Eu não sei se eu estou gravando.